Paz do Senhor, meus irmãos. Deus é bom, amém? Vamos abrir em Romanos no capítulo 8. Enquanto o André troca aqui isto, os irmãos vão abrindo. Romanos capítulo 8. Obrigado. 28. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A semana passada nós falamos acerca da glorificação do crente. A glorificação que é esperada, mas que sempre é antecedida de sofrimento. Nós vimos que Paulo, Paulo nisto ele é curioso. E mais do que curioso, ele de facto é um ensinador, inspirado pelo Espírito Santo, mas é mesmo uma característica dele. Ele ensina a igreja com as suas cartas. E aquilo que nós vamos vendo ao longo da carta de Romanos é que ele é muito claro naquilo que ele está a transmitir. E ele é muito claro também naquela que é a condição humana. Nós somos seres humanos e por sermos seres humanos estamos neste mundo e estamos debaixo deste mundo. Aquilo que ele vai falando ao longo da carta é que de facto nós como crentes, apesar de estarmos neste mundo, estamos debaixo deste mundo, a autoridade que está sobre nós já não é a autoridade da lei, já não é a autoridade do pecado, mas é a autoridade que foi e é conquistada pelo Espírito Santo. Amém? Amém? E então, este Espírito Santo que está sobre nós, este Espírito Santo que nós vimos aqui no capítulo 8, que é o Espírito Santo que nos dá a esperança, um Espírito Santo que intercede por nós, e é pelo Espírito Santo também que nós somos escolhidos, ele agora vai falar neste versículo 31 de algo muito importante. Algo que muita gente não gosta de ouvir, que é a nossa condição como crente não nos impede de sofrer. Não é porque somos crentes que temos vitória sobre vitória sobre vitória. Melhor, nós temos vitória, mas não é de acordo com o padrão humano, nem muitas das vezes é na expectativa que nós temos. Aquilo que é realizado e aquilo que é cumprido em nós não tem a ver com aquilo que nós esperamos, tem a ver única e exclusivamente com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus escolhe, com aquilo que Deus chama, com aquilo que Deus elege. O versículo 31, então, percebemos que está dentro de um contexto. E o contexto é o da carta. Porque os irmãos conhecem muito bem este versículo e já o devem ter orado várias vezes e já devem ter ouvido pregações, centenas delas acerca deste versículo. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? E esta é uma promessa maravilhosa. É uma promessa bíblica, porque em primeiro lugar está aqui como promessa. É uma questão, melhor, são duas questões. Primeira é que diremos, pois, estas coisas. Quais coisas? Tudo aquilo que Paulo falou e mencionou até este ponto. E todas as coisas, o contexto imediatamente anterior, fala acerca da glória. Mas não de qualquer glória, da glória que está destinada aos crentes. Há uma glória que nos está destinada. Então Paulo diz, olha, depois de sabermos todas estas coisas, acerca da glória, mas não só, acerca de todo o ser humano é pecador, acerca de que Jesus Cristo ele é a salvação, ele é o segundo Adão, de que nós somos justificados, não pelas nossas obras, mas pela nossa fé. Que diremos acerca destas coisas? E ele diz, se Deus é por nós, quem será? A ideia é tremenda. Porque fala acerca do percurso da história humana e entender que Deus sempre está presente, Ele sempre sustenta todas as coisas, Ele controla todas as coisas, nada o afeta, nada o leva a ser surpreendido, porque Deus não é surpreendido. Deus não é surpreendido por nada, porque Ele conhece tudo de antemão. Este é um dos seus poderes. Por isso é que ele é omnipotente. Ele tem a presciência, ele conhece todas as coisas, ainda antes delas acontecerem. Se Deus, este Deus, que tem todo o poder, é por nós, quem será contra nós?
Irmãos, pensem comigo. Se Deus, que é todo poderoso, é por nós, e a ideia de ser por nós é que Ele está a nosso favor. Não tem a ver com merecermos. Não tem a ver com nós merecermos, porque não merecemos. Mas este Deus, que tem todo o poder, que criou todas as coisas, que arranjou o escape, que a seguir vai dizer que entregou o seu próprio Filho. Se Ele é por nós, quem será? Contra nós. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o... O que é que diz a vossa Bíblia, irmãos? Que é para participarem. Antes o... Quem é que entregou Jesus? Nós gostamos de culpar os judeus. Mas quem é que entregou Jesus? É verdade que todas as circunstâncias, e há uma circunstância através da qual todo o sacrifício de Jesus ocorre. Mas foi uma surpresa o sacrifício ou foi planeado desde a eternidade? Foi planeado. E a prova disto é que aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as... E é interessante este versículo. Porque vejam, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho... Então Deus é um Deus que não poupou Jesus, antes o entregou por todos nós, e depois a pergunta mais uma é, como não nos dará também com Ele todas as coisas? A pergunta é, mas que coisas é que Ele está a falar? É porque nós às vezes olhamos para isto e pensamos que promessa maravilhosa. Ele não nos vai rejeitar nada, porque Ele vai nos dar todas as... E nós diríamos, todas as coisas é todas as coisas. Mas há um contexto. Porque também todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Todas. Que todas as coisas é que Ele nos vai dar. É o Porsche que eu anseio. Amém. Amém, Gonçalves. Ora por mim. Mas não tem a ver, porque, por exemplo, isto é o problema dos pregadores da prosperidade. Agarram neste versículo e dizem que aquilo que nós pedimos vamos ter acesso. Que o Senhor vai nos enriquecer a todos. Vamos todos ser cheios de dinheiro. Gostávamos disto, mas não é verdade. Esta não é a realidade. Porque há muito crente que não é rico. Há muito crente que tem dificuldades. Claro, nós vamos logo... pastor, mas a Bíblia diz lá que eu nunca vi o mendigo, o justo a mendigar o pão. Pois é. Mas o que é que diz mesmo? Digam lá o que é que o versículo diz. Nunca viu. Viu. Mas quem é que está a falar? É Deus. Aquele versículo é de um salmo e fala acerca da perspectiva que o rei tem acerca da sua realidade pessoal. Não está a dizer que é uma promessa. Sabem porquê? Porque senão tínhamos grandes problemas aqui. Porque há crentes que mendigam o pão. Esta é a realidade. É só os irmãos irem aos países em que eles são fiéis e que lhes é recusado trabalho, eles não podem trabalhar e a ideia do mendigar não tem que ser especificamente estar na rua, mas fala acerca de passar necessidades. E agora? Foi surpresa para vocês isto? Espero que não. Porque este é o contexto bíblico das passagens. Quando ele diz, não vi o justo, não está a falar de uma promessa. Está a falar de um contexto específico no livro de Salmos, que tem uma forma e um método de interpretação teológica. Muitas das vezes nós queremos ler a Bíblia com os nossos olhos e fazemos aqui grandes romances. Então também fazemos neste versículo. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Ora, se Deus não poupou o Filho e entregou por todos nós somos muito importantes. Somos tão importantes que aquilo que nós pedirmos, Ele nos dará. Não, mas todas as coisas têm um contexto. Fala acerca da glorificação do crente. E nós já percebemos que a glorificação do crente acontece também através do sofrimento. Então todas as coisas que Ele nos vai dar são todas as coisas essenciais e cruciais para cumprir o seu objetivo na nossa vida. Então não tem a ver com a mansão que eu quero com piscina. Não tem a ver com as férias nas Maldivas. Não tem a ver com o Porsche. Se o irmão conseguir isso tudo, amém. Fica alegre consigo e gostava também que você depois ficasse alegre comigo quando eu tivesse essas coisas também. Mas se ainda que não tenhamos, entendamos que aquilo que o versículo quer dizer é que todas as coisas que Ele nos vai dar não é aquilo que nós pedimos. Não tem a ver com isto.
tem a ver com todas as coisas que vão contribuir para que o processo que Ele deseja efetuar na nossa vida se concretize, se realize. Ele não poupou a Jesus, não foi para que nós andássemos confortáveis. Porque senão estamos a desvirtuar completamente o Evangelho. É que aquilo que às vezes muita gente prega é que Jesus morreu para que nós tenhamos agora acesso a uma vida de bênçãos terrenas. Mas a perspectiva e o crente não vive para as bênçãos terrenas. Nós não somos deste mundo. E quanto mais depressa entendermos isto, menos sonhos temos neste mundo. Os nossos sonhos não passam por sermos abençoados aqui, embora também hajam promessas de bênçãos neste lugar, naquilo em que nós estamos. Mas não são essas promessas que nos fazem viver. A nossa promessa, aquilo em que nós queremos é que quando isto terminar, nós seremos face a face com aquele que é todo glorioso, com aquilo que é todo poderoso. Isto deve ser o suficiente para nós vivermos. Não focados neste lugar, mas focados no lugar para o qual nós pertencemos, mas que ainda lá não estamos. O céu. Nós somos do céu, amém? E porque somos do céu, devemos viver nesta terra sendo do céu, de acordo com as regras do céu e desejando o céu. É a expressão que já utilizámos. Nós não estamos no céu, mas temos saudades do céu. Você está cá? E isto é importante porque quanto mais depressa nós chegarmos à maturidade cristã, mais depressa nós vivemos neste lugar, neste mundo, sendo igreja da forma como Deus quer e requer que nós sejamos. Porque é que a igreja primitiva não tinha problemas nenhums em vender tudo e distribuir tudo pelos necessitados? Isto não fala acerca de comunismo. Porque senão diríamos que era o socialismo da altura. Não tem nada a ver com isso. A ideia é a igreja vivia focada naquilo que era o futuro no céu. Não lhes interessava minimamente as questões daqui. E o crente, infelizmente, vamos nos deixando aliar daquilo que é a realidade do céu para passarmos a viver única e exclusivamente para aquilo que são os desígnios aqui na terra. Nós pensamos na terra, os nossos sonhos são da terra, os nossos desejos são para as coisas da terra. Até que a determinada altura chegamos a uma determinada idade, se o Senhor assim permitir, e olhamos para trás e muitas das pessoas mais idosas arrependem-se de muitas coisas que fizeram. Mas mais especificamente da forma como gastaram o tempo. E da forma como acharam que iríamos viver aqui eternamente. Porque quando nós chegamos ao final da nossa vida, olhando, os irmãos vão perceber que há pouca coisa que fica. Já pensou no que é que fica quando nós partirmos? O que é que fica? Vai ficar os desejos daquilo que nós queríamos, ter uma casa XPTO, do carro YZ ou X, o que for. Nada disso interessa. Nada disso importa. O que importa é a forma como nós vivemos ao longo deste tempo aqui, não para vivermos para aqui, mas para vivermos para a glória daquele que é eterno. E a verdadeira igreja é aquela que se foca em Jesus, como nós falávamos no domingo. Estou-me a lembrar outra vez o Pedro, lá e os discípulos olhando para Jesus e colocaram Jesus, Moisés e Elias no mesmo patamar, lá no Monte da Transfiguração, não é? E em vez de perceberem que o foco era único e exclusivamente Jesus, prenderam-se com os pormenores. Esqueceram-se de focar naquele que refletia a glória. E a glória não era de Elias, a glória não era de Moisés, a glória era de Jesus Cristo, única e exclusivamente. Então quando Deus diz, quando a Bíblia fala que Deus não poupou o seu filho, não foi para que eu vivesse feliz neste lugar. Porque há pessoas que acham que é isto. Sabem porque é que às vezes não somos felizes? Porque depositamos a nossa felicidade nas coisas que aqui conseguimos conquistar. E se nos magoam, não somos felizes. E se nos fazem isto, já não somos felizes. E se não temos aquilo, já não somos felizes. E se não alcançamos aquilo, já não somos felizes. Este é um problema do crente imaturo. Porque quando nós nos focamos em Jesus, ainda que percamos todas as coisas, temos tudo aquilo que precisamos, porque temos Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O versículo 33 fala acerca da segurança que nós temos acerca da salvação. Irmão, deve ser motivo de estar extremamente felizes, radiosos, o facto de saber que no final ninguém poderá intentar acusação contra nós, porque ainda que alguém intente, porque a pergunta está implícita nisto, a ideia é, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deixem-nos perguntar o seguinte, há pessoas que nos acusam, sim ou não? Não há tanta gente que nos acusa de tanta coisa. Não só pessoas, mas também o próprio diabo nos acusa de tanta coisa.
Não é? O diabo, ele é um acusador. Mas a pergunta é, Deus, aquele que é capaz de nos dar todas as coisas, como é que Ele não nos vai dar todas as coisas que necessitamos para alcançar o seu próprio objetivo, o seu próprio projeto de vida para nós? E aqui vida, não entendam numa questão pessoal, mas aqui na questão da ideia da salvação também. Quem tentará acusação contra os escolhidos? Olha, se Deus é por nós, quem será contra? Quem é que tem poder para beliscar aquela que é a vontade de Deus? No final, quem poderá intentar acusação contra aqueles que Deus escolhe? E a resposta é Deus quem justifica. A ideia é, quem, ainda que hoje acusar, ainda que haja alguém com coragem de acusar um escolhido, o Senhor, a ideia de Paulo é, que importa? Ainda que alguém te acuse a mim ou a si, ainda que o Satanás ou as suas hostes demoníacas se levantem para nos acusar, a ideia é que importa isso se é Deus quem justifica. Esta é a segurança da salvação. Sabemos que quando o tempo terminar, poderíamos pensar, e agora? Vou ser julgado, como é que vai ser? Quando eu receber a acusação, esqueçam, irmãos. Os escolhidos de Deus são aqueles a quem Deus justifica. Então, Paulo fala acerca da acusação e a seguir fala acerca de uma outra coisa, quem os condenará? Ainda que haja acusação, a pergunta é, e quem é que vai condenar? Quem é que consegue condenar os escolhidos? Se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por... Irmãos, vocês já perceberam, quando nós estamos a orar a Jesus, estamos a orar a este Jesus. Este Cristo que é o Messias que morreu, mas não apenas morreu, Ele ressuscitou. Esta é uma forma de Paulo estar a dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que nós temos segurança na nossa salvação. O crente não está com medo de um dia estar salvo e no outro dia já não estar salvo. O crente tem a certeza absoluta da sua segurança, porque é Cristo que conquista a nossa salvação. Então vejam, Cristo morreu, sabemos disto. E a obra expiatória acontece com a morte. Mas Paulo está a dizer, mas meus irmãos, a grande vitória foi na cruz, mas Cristo não permaneceu naquela cruz. A grande vitória foi com a morte, mas Cristo, depois de ser selada lá à tumba, não foi, o corpo não ficou lá. Aquela pedra rolou. E ao terceiro dia, nós estamos perto da Páscoa. Ao terceiro dia, quando foram na direção lá do sepulcro, para ver o corpo, para cuidar, o que é que eles viram? Tudo menos o corpo. Porque Jesus não estava lá. E Paulo está a dizer, pois é, quem é que pode condenar os escolhidos? Ainda que haja pessoas ou seres ou entidades que te possam tentar acusar, é Deus quem te justifica, então tu tens a certeza da salvação. E ainda que houvesse alguém a acusar-te, a pergunta é, e quem te pode condenar? Se é Cristo quem morreu, mas ele diz, mas não ficou morto. É Cristo que morreu, e Paulo diz, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. E este Cristo que ressuscitou dentre os mortos está à direita de Deus. E quem é que intercede por nós? Este Jesus que a morte não conseguiu vencer. Irmão, pense comigo. O capítulo 8 fala acerca da operação do Espírito Santo, que mesmo quando nós não sabemos orar, Ele intercede por nós. Irmãos, lembras-te de vermos isto a semana passada? Que o Espírito Santo ajuda-nos, auxilia-nos. Nós não conseguimos, muitas vezes nem sabemos o que dizer, nem a forma de nos adressar a Deus. Não sabemos a forma como nos devemos dirigir a Deus. E diz que um dos ministérios do Espírito Santo é exatamente isto, orar por nós. E diz que é Deus, o Pai, que sonda os nossos corações. E quando sonda os nossos corações, não é aquilo que Ele encontra, não é a nós. É as orações do Espírito Santo. E agora nós vemos o ministério de Cristo, o Cristo ressurrecto. Aquele que está à direita do Pai também intercede por nós. Então vejam
O privilégio que nós, por sermos escolhidos de Deus, temos. Não sabemos orar, o Espírito ora por nós. Não sabemos o que falar, o Espírito fala por nós. E agora, ainda que estivéssemos com problemas, vejam quem é que intercede por nós. Jesus Cristo. Amém. Irmãos, isto é um privilégio. A pergunta que fica é, como é que nós ousamos viver para outras coisas a não ser para Jesus Cristo? Nada nem ninguém nos pode condenar, porque é Cristo quem morreu e ressuscitou e agora intercede por nós. Querem mais uma pergunta de Paulo? Paulo está a utilizar aquele estilo de diálogo que é chamado, no grego é diatribo, é basicamente a retórica, em que há alguém que vai fazendo questões e ele vai respondendo às questões. E ele está a fazer, irmãos, vejam só as perguntas. Que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que pode condenar? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35, mais uma pergunta. Esta é uma pergunta-chave. Quem nos separará do amor de Cristo? E é uma pergunta interessante. Porque pensem comigo. Paulo a seguir vai dar uma lista de coisas que têm a capacidade de nos separar do amor, não de Cristo, mas uns dos outros. Vejam, a pergunta é, quem nos pode separar do amor de Cristo? E depois ele começa, a tribulação. Pensem, Paulo está a escrever a uma igreja que está em Roma, uma igreja que está no meio do império, uma igreja que sabe o que é, e vai descobrir ainda mais à frente, ainda com mais gravidade, o que é que significa verdadeiramente tribulação. A verdade é esta, todo o crente e o verdadeiro crente sabe e conhece o que é a tribulação. Quem não sabe o que é tribulação e angústia é porque normalmente não vive não vive uma vida comprometida com Cristo. E quando eu falo de tribulação não tem que ser exatamente nos mesmos moldes que a igreja primitiva o vivia. Mas nós, na sociedade em que estamos, temos que viver tribulação, porque basta o irmão dizer aquilo que a Bíblia diz, você imediatamente é acusado, você imediatamente é perseguido. Hoje vivemos estes tempos e eu digo amém e ainda bem, porque já vivemos durante muitos anos camuflados, já vivemos durante muitos anos sem querer nem ser carne nem peixe. Nós estamos agora a viver os tempos em que nós temos que marcar uma posição e se você marcar a sua posição você vai ser perseguido. Esta é a realidade. E ainda bem, porque é assim que a Igreja de Cristo cresce. Porque a Igreja de Cristo cresce não é com a quantidade de gente que está aqui nas cadeirinhas. Nós gostamos muito de olhar para estas coisas e gostamos muito, também gosto, irmãos. Gosto muito de ter espaços cheios. Mas isso não significa nada no reino. Há muita igreja cheia que não é igreja. Há muita gente que está assentada que não pertence, nem é sequer salva. Esta é a realidade. E nós ficamos muito nisto. Mas quando chegam estes tempos de tribulação, sabem quem é que permanece? Quem verdadeiramente está disponível para entregar a sua vida por Jesus e não ceder 1 milímetro. E quando isto é assim, eu fico e acho claramente que o futuro da igreja é sempre radioso. Porque até que o Senhor a venha buscar, ela vai sempre crescer. Porque é o Espírito Santo que vai adicionando aqueles que se vão salvar. Então quando a igreja deixa de ter a ver com espetáculo, quando a igreja deixa de ter a ver com religião e passa a ter única e exclusivamente a ver com Jesus Cristo, a igreja e aqueles que permanecem cresce, mas cresce de uma forma saudável. Porque vêm à igreja não aqueles que se sentem bem com o espetáculo, mas vêm à igreja aqueles que estão comprometidos e são de facto a igreja de Cristo. Quem é que nos pode separar do amor de Cristo? A tribulação. A tribulação pode nos separar do amor uns dos outros. Uma igreja que conhece a tribulação, como estávamos a dizer, Paulo quando está a escrever, certamente que muitos estão a pensar, foi pela tribulação que eu perdi o meu filho. Foi pela tribulação que eu perdi o meu esposo ou a minha esposa. Foi pela tribulação que eu perdi os meus pais. Foi pela tribulação que eu perdi um amigo. A tribulação separa o amor, porque corta o vínculo. Foge e deixa de se ter contacto com a pessoa que se gostava. Não havia telemóveis. Não havia Skype. Não havia redes sociais. Se tivéssemos que fugir, fugíamos. E se a pessoa não fosse connosco, se calhar, provavelmente, já nunca mais haveríamos. Já pensou nisto? Hoje vivemos outros tempos, é difícil pensar. Mas quando alguém saía, nem sequer as cartas era assim como... O Paulo tinha essa possibilidade, porque tinha pessoas que levavam as cartas.
Não havia o sistema de correios. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Todas estas coisas em si mesmas, basta uma, tem a possibilidade de nos separar do amor de outra pessoa. Porque cada uma destas coisas faz um corte no relacionamento. Mas Paulo está a dizer, e do amor de Cristo? Será que estas coisas nos afastam? E a ideia é clara. A pergunta é, jamais. Não é por causa da angústia que nós estamos separados do amor de Cristo. Não é por causa da tribulação que nós estamos separados do amor de Cristo. Não é por causa da perseguição que nós estamos separados do amor de Cristo. Não é por causa da fome que estamos separados do amor de Cristo. Não é por causa de não termos o que vestir que estamos separados do amor de Cristo. Não é por causa do perigo ou mesmo da espada, literalmente da morte, que nós estamos separados do amor de Cristo. Irmãos, até aqui Paulo tinha experimentado tudo, tirando a espada, mas iria experimentá-la mais à frente. Paulo, quando está a falar, a única coisa que ele ainda não tinha experimentado quando está a escrever esta carta aos Romanos é parte da espada. Iria experimentá-lo uns anos mais à frente. Tudo isto em si mesmo tem a possibilidade, tem a potencialidade, a capacidade e o poder de nos separar do amor, mas não do amor de Cristo. Como está escrito lá em Salmos 44, versículo 22, é isto que Paulo está a citar. Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o... O contexto em Salmos é interessante. O salmista está a olhar para a realidade de Israel e está a dizer, Senhor, tu estás ausente. Senhor, mais uma vez, aqui está a chave de compreendermos o Salmo. O Salmo é escrito de acordo com a perspectiva e as emoções do salmista. Ele está a dizer, Senhor, tu te tens afastado de nós. Senhor, tu não percebes que nós todos os dias estamos a ser levados para o matador. Somos como ovelhas, todos os dias somos entregues à morte. Onde é que tu estás? E a pergunta é, o Senhor está lá, sim ou não? Está ou não está? Em dúvidas, irmãos. Não tenham dúvidas. Porque este é o contexto. Ainda que tudo corra mal, o Senhor está lá. O salmista está a escrever com as suas emoções. E aqui Paulo está a utilizar as emoções do salmista e está a dizer, olha, como está escrito, como já antes alguém disse, como tantos às vezes sentem. A primeira pergunta é, quem nos separará do amor de Cristo? E depois ele diz, agora imaginem que estão na maior perseguição da vossa vida. Todos aqueles a quem vocês amam, vocês perderam. Só estão vocês. E Paulo está a dizer, vocês estão separados do amor de Cristo. Jesus deixou de vos amar. Jesus deixou de estar convosco. Vocês estão tão distantes por causa do sofrimento que agora já não há mais amor de Cristo que vos possa aceder. Já não há o amor de Cristo que consiga chegar até vós. E então, que o versículo 37 acontece. E é assim que nós entendemos e percebemos bem o que é que significam os versículos. Nós não podemos pregar versículos isolados, porque senão deste texto todo nós utilizávamos assim, o 31, 32, falávamos se Deus é por nós, quem será contra nós? Falávamos, olha, Ele vai nos dar todas as coisas, e depois líamos este. Mas o versículo 37 fala vem logo na sequência imediata da questão do sofrimento. Mais uma vez, Paulo admite a possibilidade, diria até, não é apenas admitir a possibilidade, a ideia é expectável em Paulo que o crente sofra estas coisas. E isto vai contra o tipo de pregações que nós gostamos de ouvir e vai contra as pregações que infelizmente se pregam hoje em dia aqui nos púlpitos. Aqui e nos outros lados. Nós gostamos muito de pregar acerca de vitória. Gostamos muito de pregar nas chaves, e os títulos é chaves para não sei o quê. Lições para o sucesso. Fé que muda vidas. Fé que muda destinos. Sim, é tudo muito giro. Mas se só pregarmos isto, estamos a ser incoerentes com aquilo que a Bíblia diz. Porque é verdade que a fé modifica circunstâncias, mas houve, como há a Epístola aos Hebreus a dizer, tanta gente que, tendo fé, não viu nada acontecer aqui. Mas mantiveram-se firmes na expectativa e na esperança daquilo que não viram. E não viram mesmo. Não viram aqui
mas hoje estão no céu. E é interessante, porque quando nós temos estes versículos, nós criamos equilíbrio na nossa vida. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas quais coisas? Paulo está a dizer que em todas estas coisas que ele falou, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada, nós somos mais do que vencedores. A ideia literal no grego é ganhar por uma grande margem. Estão a ver o Porto Benfica? Porto 5, Benfica 0, basicamente é isto. O Porto ganhou por muitos. O Porto naquele jogo foi mais do que vencedor. Estou aqui meio a brincar, os irmãos entendem. Tenho que sempre mandar uma boca quando consigo. Mas a ideia é esta mesmo, é vencer com uma grande tarefa. Mais do que vencedor é vencer, mas vencer por uma larga margem. Paulo está a dizer, olha, em todas estas coisas nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Nelas, no meio delas e depois delas, nós somos mais do que vencedores. Paulo espera que por amor ao Senhor nós sejamos entregues à morte. Paulo espera que quem é fiel ao Senhor sofra por amor a Deus. E é aqui que nós vemos o quão longe a igreja está, muitas das vezes. Porque nós queremos igrejas cheias de gente, mas queremos cheias de gente, pessoas que não sofrem por Deus, que não sofrem por Jesus. Uma igreja que não sofre por Jesus é uma igreja que não tem impacto nenhum. Uma igreja que não sofre por amor a Jesus é uma igreja que não tem impacto nenhum. Pode estar cheia, mas está cheia de pessoas mortas. Porque só há uma forma de ser crente, é sofrer por amor a Jesus. Mas sofrer o quê? Tudo aquilo que o Senhor trouxe à nossa vida exatamente porque nos temos que comprometer com Ele. Esta é a realidade. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais uma vez, Paulo está a terminar numa questão de esperança, expectativa. A nossa vida não é aqui, mas vivemos aqui com a esperança daquilo que vai acontecer no futuro. Em todas estas coisas que podem acontecer aqui, que são sofrimentos, somos mais do que vencedores. Aquilo que mais custa é ver crente que é completamente derrotado. Por tudo e por nada somos derrotados. Irmãos, sem menosprezar o tipo de sofrimento que cada um de nós pode ter, a verdade é que o crente não é derrotado, venha o que vier à sua vida. Porque diz que somos mais do que vencedores. Porque não há nada, nem ninguém, nem acusação, nem condenação, nem sofrimento, nem potestade, nem nada que nos possa separar do amor de Cristo. Vejam, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida. Nem a morte, nem a vida. Dois contrastes. A morte é o grande inimigo da humanidade. A vida é aquilo que nós gostamos. E Paulo está a dizer, nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. A ideia é, nem os anjos, nem os demónios, nem as hostes demoníacas se podem fazer alguma coisa. Estamos a falar de coisas que são bem mais poderosas do que nós. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Qualquer anjo é mais poderoso do que eu. Qualquer demónio é mais poderoso do que eu. Aquilo que nós podemos fazer é única e exclusivamente na dependência da autoridade divina. O poder não é nosso, é de Deus. Quando nós expulsamos um demónio, nós expulsamos porque somos fortes. O demónio rasgava-nos de alto a baixo, não temos qualquer poder contra ele. Mas em Jesus Cristo temos a autoridade que é dele. Você está cá? Então, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, a ideia é nem as autoridades, nem as hierarquias, nem todo aquele que possa governar, nem o próprio Satanás é capaz de fazer alguma coisa. Nem o presente, nem o porvir. Ainda que o presente seja difícil e o futuro ainda seja mais difícil, nada disso pode impedir aquilo que Paulo vai dizer. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso... Irmãos, nós somos amados de uma forma tal que venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós continuamos a ser amados por Jesus. E isto é importante.
Porque nos tempos que correm temos muita gente que acha que Deus os abandona quando existe sofrimento. Que Deus não está com eles quando as coisas não correm da forma como nós esperaríamos. E isto fala claramente, mais uma vez digo, acerca da imaturidade, da forma como muitas vezes nós fomos ensinados e a forma como nós nos queremos relacionar com Deus. Nós não nos relacionamos com Deus apenas quando Ele nos dá a vitória. Nós relacionamos com Deus mesmo quando nós achamos que estamos em derrota. Nós relacionamos com Deus e sentimos o seu amor mesmo quando temos uma doença. Nós relacionamos com Deus e temos amor para com Ele e sentimos o seu amor, mesmo quando tudo na nossa vida não corre bem. Esta é a história de Jó e é por isso que o livro de Jó está na Bíblia. Para mostrar que é possível um homem justo, sofrer, desculpem a expressão, as passas do Algarve e não comprometer a sua fé. É possível sofrer e perder tudo e continuar firme e fiel ao Senhor. Dizendo algumas coisas na emoção, errando em muitas, mas é tão curioso o livro de Jó. No final é ele que ora pelos amigos. Os amigos tinham todas as ideias, todas as filosofias. Muitas das coisas que eles dizem são verdade. Não era verdade no caso de Jó. Porque era a ideia de que nós achamos que conhecemos Deus e que Deus tem que se envolver na caixa como nós entendemos. E não, Jó não tinha feito nada de mal. Jó não tinha errado. Mas lá está Deus. Lá está Deus. E é isto que Paulo vai falar depois também no capítulo 9. Deus é muito maior do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Deus é muito maior do que aquilo que nós conseguimos conceber. Deus é muito maior do que aquilo que nós até conhecemos. Porque nós conhecemos até um determinado limite. Mas Deus ultrapassa todos os limites do nosso conhecimento. Nós não conseguimos compreender. A nossa mente é demasiado pequena para entender quem Deus é. E porque não entendemos quem Deus é, também não entendemos a profundidade do seu amor. Então estes versículos estão aqui para nos lembrar que ainda que nós estivéssemos a passar por tudo isto, nós não estávamos longe do amor de Deus. Ainda que estivéssemos a ser perseguidos, ainda que estivéssemos a ser mortos à espada, o amor de Deus continuava lá. E continua. Porque nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se isto anima o vosso coração, mas a mim anima. Entender que nada nos pode separar do amor de Deus. Nada é nada. Nada é nada. Deus vai nos amar. Deus continua a amar. Não há intervenção de terceiros nenhuma, de nenhum poder que possa separar-nos do amor de Deus. Não se esqueça, o contexto já está a falar dos escolhidos, daqueles que são salvos, daqueles que Deus justificou. E quem Deus justifica, nada nem ninguém pode fazer nada contra. Porque é Deus quem justifica. Através de quem? De Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e hoje intercede à direita do Pai por nós. Então nada nos pode separar do amor de Cristo. Mas o contexto é os justificados. Não é qualquer pessoa. É aqueles que são verdadeiramente justificados. E é assim que nós vamos construindo vidas maduras no cristianismo. Em vez de escolhermos versículos aleatoriamente e pregar uma determinada coisa, nós percebemos que tudo tem um contexto. E Paulo, nisto, ele é extremamente equilibrado. Ele mostra vitória, mas mostra que é possível nós passarmos por grandes tribulações e depois haver vitória. Se não for aqui, vai ser no próximo. Mas a vitória está prometida. E vitória prometida por Deus é vitória garantida. Esta é a realidade. Então, Paulo traz sempre equilíbrio à nossa vida cristã. Porque muitas das vezes nós não somos equilibrados. Porque queremos vitória aqui, bênção aqui, queremos tudo aqui. Porque estamos agarrados aqui. Mas Paulo não estava agarrado a este lugar. Paulo não estava agarrado ao mundo. Ele queria viver para Cristo. E se fosse neste tempo, amém. No dia em que o Senhor o levasse, amém também. Não sei se nós podemos dizer o mesmo. Mas acho que é um dos grandes diagnósticos ou sintomas. Não sei se a palavra sintoma fica muito bem, mas basicamente acho que é esta a ideia. Já disse isto várias vezes. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, menos problemas nós temos com a morte. Porque se morrermos, amém, estamos com Ele. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, menos agarrados nós estamos a este mundo.
Por isso, irmãos, é que nós não nos devemos preocupar com aquilo que são as métricas do sucesso hoje em dia. E mesmo na igreja nós temos métricas de sucesso. Termino com isto. Na igreja nós achamos que a igreja de sucesso é aquela que está abarrotada de gente. É bom, eu gosto muito de igrejas grandes, como disse, igrejas com muita gente. Mas essa não é a métrica de sucesso do céu. A métrica de sucesso não é se a tua igreja ou a minha igreja está cheia. A métrica de sucesso é se nós estamos salvos. Esta é que é a grande realidade. Porque é fácil, relativamente fácil, não é assim tão fácil, mas é fácil encher igrejas. Tudo depende do público-alvo que nós queiramos. Mas se o público-alvo for pessoas comprometidas com Cristo, pessoas que rejeitam o mundo, pessoas que recusam viver de acordo com os princípios da sociedade e querem estar juntas, este grupo de pessoas é muito difícil encher uma igreja com esta quantidade de gente. Nestas cadeiras todas é difícil arranjar cada uma destas. Mas imaginem que nesta igreja, em cada uma destas cadeiras que agora está vazia, hoje é quarta-feira, mas mesmo ao domingo, cada pessoa que está aqui, cada cadeira que está aqui vazia, se enchesse com uma pessoa, mas não era uma pessoa que vinha só para vir. Não era uma pessoa que vem ao domingo porque está habituada e porque tem que ser. Não é uma pessoa porque gosta de vir ao domingo. Não é uma pessoa porque aprecia e simpatiza com o cristianismo. Mas era uma pessoa que está focada única e exclusivamente em Jesus Cristo. E nesta igreja só havia pessoas, a começar do mais novo, a terminar no mais velho. Todos nós estávamos focados única e exclusivamente em Jesus. E eu garanto-vos que esta era uma igreja muito, mas mesmo muito poderosa. Porque este é o sonho. Não é o sonho do pastor. Esta é a única definição verdadeira de igreja. A igreja não é as pessoas que se sentam. A igreja é as pessoas que são aquilo que nós acabamos de descrever. Aquelas que se focam única e exclusivamente para Jesus e não vivem de acordo com o padrão deste mundo, nem para este mundo, mas vivem para o céu, porque são do céu. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e terminar com a oração.